Alguém perguntaria: Esdras, tu casaste o ano passado? De facto, casei o ano passado. Não tenho ainda a experiência de 10 anos, 5 anos, mas eu acredito que o mínimo de recurso que nós tivermos devemos usar, porque os tempos são urgentes e é fundamental nós refletirmos sobre inúmeras verdades. E é bom que se diga que o acúmulo do tempo não nos torna mestres e nem sábios, ao menos que este espaço temporal nos levou a um caminho profundo de conhecimento e amadurecimento. Com isso, também não estou a invalidar o quesito tempo. É necessário que muitas coisas, ao passar do tempo, começam a se tornar maduras e necessárias a serem refletidas e debatidas com maior maturidade. Tenho poucos anos de casamento, aliás, tenho 1 ano de casamento, completei em janeiro, mas eu sinto que tenho o mínimo para te comunicar a respeito deste tema, que é de extrema importância. Então, uma das coisas que eu tenho dito, antes de nós entrarmos aqui nas nossas teses, pontos que vamos aqui fazer menção, aliás, já estou a entrar aqui. Uma das coisas que eu tenho dito é que na sociedade atual, se nós vermos o palco das opiniões, muitas vezes é controladas por jovens que são ditos influencers, e eles falam muito a respeito do casamento. Eles muitas vezes banalizam até inclusive o casamento, ridicularizam o casamento, não são casados, mas eles falam sobre o casamento como se fosse um presídio, como se fosse algo mal, como se fosse algo que priva as liberdades individuais de cada um. Eles têm a liberdade de desconstruir uma sociedade. Com essas falas, eles criam discípulos e fazem com que esses mesmos discípulos sigam as suas filosofias. Imagina, pessoas estão sempre disponíveis para distorcer as verdades das Escrituras. E nós, que temos o mínimo de conhecimento sobre o assunto, por que não falar? Por que manter-se calado? Eu tenho dito, nós estamos em guerra e não devemos retroceder face às situações que temos atualmente. Aproveitando a deixa do Esdras, nós temos vivido tempos que são definidos e tempos governados, se assim posso dizer, por pessoas que são totalmente aversas e inimigas do casamento. O casamento é um projeto de Deus. Por isso é que os frutos do casamento, na sua maior parte, que são os filhos, a Bíblia os classifica como herança do Senhor. O casamento é a ideia de Deus, e eu gosto da definição que o The Gospel Coalition dá do casamento, que é a visão bíblica do casamento é de uma união social dada por Deus, voluntária, sexual e pública, de um homem e uma mulher de famílias diferentes com o propósito de servir a Deus. O casamento é defendido de várias maneiras ao decorrer da Bíblia. Nós temos em Efésios, nós os homens somos chamados a amar as nossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esta tem sido uma das minhas maiores defesas quando as pessoas criam uma aversão à submissão e costumam dizer que a Bíblia é machista. E tais argumentos, tais palavras, tais frases só me mostram que certas pessoas não leem a Bíblia. Porque se nós lermos os Evangelhos e virmos como Cristo foi tratado por amor à igreja, a carga que a Bíblia dá a um homem a responsabilidade para amar a sua mulher é muito forte. Cristo foi cuspido, pisoteado, chicoteado. Nós temos visto muita gente investigar, inclusive pastores, para ver os chicotes que os romanos usavam e usaram em Cristo, que eram chicotes que continham quase, eu diria que uma espécie de arame que arrancava até a pele. É assim que os homens são chamados para amar as suas esposas segundo a Bíblia. Isso é algo, para quem lê a Bíblia e teme a Deus, isso é algo muito forte. Por isso é que nós depois, se virmos as cartas que Paulo escreveu, inclusive para a igreja de Corinto, vimos que mesmo a igreja se portando desta maneira, Cristo ainda os amava e morreu por eles.
Então a paciência a ser exercida e exercitada num lar por nós homens que temos essa responsabilidade e esse chamado para amarmos as nossas esposas é ínfima. Essa paciência é ínfima diante do que Cristo passou para amar uma igreja de Corinto. Fantástico. Então, a meditação bíblica nos traz uma vista, não vou dizer aqui global, mas nos traz uma vista mais precisa das nossas responsabilidades acrescidas. Por exemplo, em Pedro, não me ocorre agora se na primeira carta ou na segunda, que os homens também são chamados a amar as esposas e a as tratar como o elo mais frágil da relação, para que as suas orações não sejam impedidas diante de Deus. Sabe, muitas vezes quando eu não tenho uma oração respondida, fico a me questionar que mal fiz a Joel, porque Pedro claramente me mostra que há orações que serão impedidas caso eu não trate bem da minha mulher. Então essa é uma motivação que eu tenho de cuidar da minha esposa, porque eu tenho interesses das minhas orações serem respondidas. Eu tenho objetivos e quero que tais objetivos sejam guiados. As petições, os propósitos que eu faço diante de Deus tenham uma resposta positiva. Então a minha motivação para tê-los respondidos é cuidar da minha esposa, amá-la como a relação, a parte mais frágil